Pessoal, então vamos revisar todas as propriedades que a gente viu, tá? As propriedades periódicas. Em primeiro lugar, o raio. Como é que aumenta o raio? Então, o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aqui teremos os elementos com maior raio, maior tamanho, e aqui os átomos que têm menor tamanho. O potencial de ionização também é chamado de energia de ionização, EI. É ao contrário do raio. Por quê? Porque onde eu vou ter menor raio, menor tamanho, eu vou ter maior potencial de ionização. Então, o potencial de ionização aumenta para a direita e para cima. Aqui nós teremos o elemento de maior potencial. Toda essa região estão os elementos que apresentam maior energia. A afinidade eletrônica, EA, ou eletroafinidade. Bom, aí os gases nobres não entram. Por quê? Os gases nobres não gostam de receber elétrons, né? E ter afinidade com elétrons eles não têm. Então, a afinidade com elétrons aumenta para a direita e para cima. É igual ao potencial, com exceção que não entram os gases nobres. Então, aqui o flúor é o elemento que apresenta maior afinidade eletrônica. Bom, agora, eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si, né? Então, eletronegatividade os gases nobres também não têm. Então, não entra gases nobres, eletronegatividade zero. E aí, ó, a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima. É o flúor, o elemento mais eletronegativo, e eu chamo a atenção de vocês de lembrar, né, daquela listagem que eu dei: Fon, Clã, Bri, CS, pH e depois os metais. Por quê? O flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, são os elementos mais eletronegativos da tabela que se encontram aqui, ó. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, lá na tabela da escadinha que vocês devem ter feito, né, a escadinha que está aqui, que divide os ametais dos metais, os ametais são os elementos que são eletronegativos, certo? Os metais não. Tá, eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de doar elétrons, né? Então, quem são os eletropositivos? Aqueles átomos maiores, que eles não vão atrair os elétrons da última camada. Então, eles têm facilidade de perder. Então, ó, aqueles que têm maior raio, maior tamanho, são os mais eletropositivos. Aqui, ó, o frâncio é o mais eletropositivo, né? Bom, outra novidade aqui para vocês, reatividade. Eu trouxe para vocês verem. Reatividade. Quem são os elementos mais reativos? São aqueles que têm mais capacidade de doar elétrons e aqueles que têm mais capacidade de receber elétrons. Então, é a junção da eletronegatividade com a eletropositividade. Então, ó, os mais eletropositivos e os mais eletronegativos, com exceção então dos gases nobres, são os mais reativos. É como se fosse a união dos dois. Bom, gente, agora aqui embaixo esses três são chamadas de propriedades físicas da matéria. Foi o que a professora pediu para vocês pesquisarem e fazerem as tabelas, ó. Então agora eu vou fazer para vocês, tá? Densidade, relembrando lá do início do ano, é a relação da massa sobre o volume. Só que assim, ó, ver o volume de um átomo tão pequeno é difícil, né? Então, o que se faz? O que os cientistas fizeram? Eles veem o volume e determinam a densidade, né? Inclusive ponto de fusão, ponto de ebulição, de um conjunto bem considerável de átomos. Esse conjunto é um número, né, bem grandinho, que é 6,0 vezes 10 na 23 átomos. Isso aí se chama 1 mol.
Tá? Tá no livro lá, pessoal. Então, o que que eles viram? Eles viram determinada densidade de 1 mol de átomos, dessa quantidade aqui de átomos, tá? E aí, eles viram o que nessa relação, pessoal? Que os elementos mais densos estão abaixo e no centro da tabela. Eu destaco aqui, ó, 2 elementos, tá? O ósmio e o irídio, como sendo os elementos mais densos da tabela. Volume atômico, o volume que esse conjunto de átomos ocupa, né? O volume os cientistas foram determinando, é uma propriedade física, e eles foram vendo que os elementos de maior volume estão para baixo e para as extremidades. Eles se encontram aqui, ó, nas extremidades da tabela periódica, certo? E por último, gurizada, ponto de fusão, ponto de ebulição, que a gente também viu lá no início. Aqui tem uma exceção. Os elementos da família 1A e 2A apresentam maior ponto para cima, os que estão em cima, certo? É uma exceção. O resto da tabela, o aumento se dá para baixo e para o centro. E eu destaco o tungstênio. É isso aí, pessoal. Agora vamos estudar para fazer os novos exercícios. Beijos!